E aí, pessoal? E Renato soltou o verbo. Na coletiva da tarde desta quinta-feira, o técnico e ídolo do torcedor do Grêmio começou a explicar um pouco os bastidores de Soares no ambiente tricolor. O que pensar sobre isso? Renato falou também sobre Luan, sobre Adriel, mas é Soares que leva, sem dúvida, a atenção do torcedor. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora eu quero a atenção de vocês, a CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Pós-graduação é CEDEM. Uma proposta flexível e inovadora, você tem uma grande oportunidade em muitos segmentos. Programas abrangem gestão de negócio, marketing, estratégias inovadoras de mercado, liderança. Nessa escola, você estuda realmente o que precisa. Aproveita recursos online, com matérias muito interessantes. Invista no seu futuro com a CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. E é parceira aqui do canal. Se você se inscrever, manda um print aqui para minha, lá para o meu direct, lá no Instagram. Você vai ter uma surpresa. A gente vai poder conversar pessoalmente lá na CEDEM, associada à Fundação Dom Cabral. Gente, não é que Renato resolveu falar e, mais do que falar, começar a esclarecer a verdade sobre fatos que incomodam o torcedor do Grêmio, principalmente no que diz respeito a Soares. Renato chegou a falar: estou em meio a um tiroteio. Renato chegou a falar: estou entre eles para tentar compor entre Soares e a direção do Grêmio. Ou seja, tudo que a gente citou, falou, que vinha especulação daqui e ali, o Renato claramente esclareceu. Entre outras coisas, abre aspas, já virou uma novela mexicana. O Soares é um problema que está entregue à diretoria do clube. Soares é um problema que está entregue à diretoria do clube. Tudo que tem saído não deixa de ser verdade. Só a diretoria pode decidir. Eles têm conversado e vamos ver se eles chegam ao denominador comum. Espero que tenhamos um final feliz. E aí lá na última pergunta da coletiva, que foi meio que dividida, vocês têm que perguntar para a diretoria do clube. Hierarquia, mas as coisas que acontecem dentro precisam ficar aqui dentro. Até o dia 2 vai ser essa novela. Não tem como correr. Então, existe um monte de problema. Não um, nem dois, nem três. Relacionados a essa permanência ou não do Soares. Renato hoje posicionou a verdade. Existe, sim, um pedido do Soares para sair do Grêmio imediatamente e ir para outro clube, já que ele mesmo descarta a discussão sobre a aposentadoria. Ou seja, ele tentou passar o migué da aposentadoria. Ah, mas não tá... É isso, cara. Vamos botar os pontos nos is. É isso. A primeira foi aposentadoria. Não colou. Porque o Grêmio apresentou um documento lá e aí começou o conflito. Essa é a verdade. E aí? Queremos o Soares assim porque ele entra no jogo e joga? Ou vamos virar essa página e partir para outra? Hoje o Grêmio comemorou 110 mil sócios, marca histórica. Alberto Guerra está fazendo uma gestão espetacular, inclusive na administração de um problemão, como o próprio Renato colocou. Problemão. Hoje, por exemplo, a gente já vai ver, e eu quero muito a opinião de vocês, porque esses dias a gente diz, mais uma, Soares. E agora a gente, mais uma vez, fica evidente. O Grêmio está tentando compor o contrato que assinou, o Soares está querendo sair, criando factoides para sair. É complexo? É. Agora, o torcedor do Grêmio, neste momento, ele precisa também dar a sua opinião. O Grêmio é resultado da vontade da sua torcida. E chegou a hora do torcedor do Grêmio falar.
Já que o Soares não quer falar e os fatos estão sendo expostos, chegou a hora do torcedor falar. O torcedor, que vai dizer sim ou não, vamos ou não vamos. Queremos dessa maneira ou não queremos mais. A diretoria tem administrado? Tem, por quê? Porque foi lá, fez um esforço, pagou, conseguiu empresários, conseguiu uma adesão, um engajamento fantástico de sócios. Agora, tudo tem limite. O Grêmio é o clube, os jogadores passam, o Grêmio é a nossa razão de estar, inclusive, falando sobre isso. Então, quando tu posiciona isso, e Renato foi fechando, ou ao encontro da verdade. Existe um problemão, que é a vontade do jogador de sair, e o Grêmio administrando para tentar manter o status que criou em cima da vontade do jogador. Porque quando o Grêmio fez a proposta, o jogador foi lá e assinou. E inclusive um contrato gigantesco. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E eu acho importante que o torcedor do Grêmio comece a se posicionar. Comece a se posicionar. Vou repetir. Quem determina as vontades do Grêmio é a grande maioria da sua torcida. E hoje a gente tem um impasse. A diretoria tentando manter a estrutura do contrato e tentando, de alguma maneira, preservar o próprio Soares. E o Soares, por outro lado, tentando sair. Inclusive, utilizando em algumas situações que comprometem a todos, inclusive a ele. Então, é importante que a gente posicione isso. Esse, para mim, é um fato fundamental dentro desse novo momento, esse novo capítulo. Ninguém mais quer essa novela. O Renato chegou a falar em novela mexicana e ele tem toda a razão. Toda a razão. O Renato tem toda a razão. Deu de novela. Mas quem me responde se ele joga domingo ou não? Ou, desculpa, sábado. E outra, qual vai ser a atitude da torcida com relação ao Soares sábado? Vocês já pararam para pensar? A torcida vai vaiar? A torcida vai aplaudir, pedir o Soares? A torcida que abraçou completamente o Soares vai fazer o quê? O fato é que Renato colocou isso e, colocando isso, o Renato entregou para a torcida. E agora, faço o quê? Essa é, talvez, o grande momento, a grande dificuldade. O Renato, primeiro, posicionou a verdade sobre muitas coisas que diziam que era mentira. E é importante que faça isso sem transparência, gostei muito. Agora, que ele entregou para a discussão pública, entregou. Isso eu não posso dizer que não. E eu acho, inclusive, que é hora do torcedor mostrar exatamente essa força. O que pensa o torcedor? A maioria dos torcedores. Divide? Óbvio que divide. Ninguém tem uma opinião fechada sobre alguma coisa. Mas o torcedor tem que colocar isso. Ele colocou também outros assuntos sobre Luan, sobre Adriel, dizendo que o clube não manda ninguém embora sobre Adriel, a não ser quando apronte. Quando aparece algo bom para o jogador, não podemos segurar o jogador aqui. Ele pediu algo para ser liberado, ele foi liberado também. Se eles acham que tem coisas melhores lá fora, fiquem à vontade. Muito incomodado, Renato. Muito incomodado. Fico imaginando qual é o tamanho desse ambiente lá, né? Para o Adriel ter saído dessa forma. Mas, vida é isso aí também, né? Sobre o Luan, ele disse que ele tem um carinho muito grande. Tem conversado com o Luan, tem mandado mensagens, que falou com o Luiz Wagner para pedir informações sobre ele no Corinthians. O preparador físico dele também, por enquanto. As notícias que estão vindo de São Paulo são boas, segundo o Renato, e eu acho que o Renato está insistindo na vinda do Luan para cá, ficou claro isso, né? Então, assuntos polêmicos, todos de alguma maneira polêmicos, né? O Renato falou também sobre o tempo para contratar, diz que corre contra o tempo, e a gente está torcendo aí que o Grêmio efetive de fato alguma situação. Agora, nesse momento, o mais importante para mim é que o Renato foi transparente, deixou a coisa aberta e a partir de agora, sinceramente, tá com a torcida. A torcida vai dizer o que o Grêmio deve fazer. E vocês podem apostar que é isso que vai ser determinante.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.